Louvado seja o nome de Jesus. Que a paz seja com todos. Que a paz do Senhor esteja nesse bairro. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja nesse bairro, em todos os lares, em todas as casas. Que o nosso Deus Todo-Poderoso nessa tarde, Ele venha tocando seus corações, venha abrindo seus olhos, para que a salvação ela venha a reinar dentro do seu lar, dentro da sua casa, e você não seja mais escravo do pecado. A palavra do Senhor diz, não são minhas palavras, a palavra do Senhor se encontra em Romanos, capítulo 6, versículo 15 em diante. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado, porque não estamos mais sobre o jugo da lei, mas sobre o poder da lei e da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que ao quem vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos desses a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Todavia, graças a Deus, portanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecesse de coração a forma de ensino que fosse submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornasse escravos da justiça. Expresso-me assim, como tendo o homem comum, por causa da fraqueza da nossa carne. Porque assim, como apresentasse os vossos membros do corpo como escravo da impureza e da maldade que conduz à iniquidade, ainda maiores, apresentai-vos a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Essas são palavras do nosso apóstolo Paulo, carta aos Romanos, né? E aqui ele indaga, nós, nos últimos dias, que muitas vezes temos emprestado nosso corpo para a impureza, temos emprestado nosso corpo para o pecado, temos emprestado a nossa vida como escravidão, como ser escravos do pecado. Mas a palavra do Senhor diz que todo aquele que se torna escravo daquilo que pratica, ele é escravo ou para a vida, ou para a morte, ou escravo para a justiça de Deus. E aqui ele continua dizendo, porque quando éramos escravos do pecado, estávamos livres em relação da justiça. Muitas vezes, amado, somos escravos porque o pecado ele nos conduz à morte, mas nos últimos dias nós vemos que muitas pessoas elas estão mais preferindo o caminho da morte do que o caminho da vida. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, que o nosso corpo, antes de conhecermos Jesus, só conhecíamos a lei, e essa lei, ela nos fez abrir os nossos olhos para o pecado, e é por isso que a lei nos condena. A lei do pecado, ela nos condena, mas aquele que morreu lá na cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo, é Ele que nos justifica. É Ele que fala ao meu coração e ao seu coração. Se naquele tempo que andasseis no pecado, você era servo do pecado e caminhava para a morte. Hoje, porém, você caminha ao lado de Cristo Jesus. Se você aceitar Ele como seu único suficiente, Salvador e Senhor da tua vida, você caminha para a vida
e a vida com abundância com Cristo Jesus. Porque aquele que ele anda no pecado, ele se torna escravo daquele que o serve. Assim também nós tornamos escravos de Cristo Jesus para pregarmos a palavra de Deus, porque pela palavra dele, pela fé em Cristo Jesus, é que somos libertos do pecado. Aí a pergunta nos diz: pecaremos mais ainda para que a graça nos abunde? Não, de modo algum. Se nós um dia conhecemos a Cristo, conhecemos a Jesus, temos que andar junto com Ele, andar nos caminhos dele, porque a humanidade, do jeito que está caminhando, ela está caminhando de braços dados com o pecado, de braços dados com a morte, de braços dados com o diabo, e vai descer para o inferno. O nosso apóstolo Paulo, ele diz aqui na palavra dele, Romanos 6,20, porque quando eres escravos do pecado, estavam livres da relação da justiça. E que fruto colhestes, então, das atitudes das quais agora vos envergonhais? Porque o resultado final delas é a morte. As pessoas, elas estão brincando com a própria salvação. Não querem saber de conhecer a verdade. Não querem saber de conhecer o verdadeiro caminho de Jesus. E é por isso que nesta tarde, nós estamos aqui para falar para você, para falar para todos que estão ouvindo, que você tenha uma boa tarde de salvação, que o Espírito Santo, ele entre no seu lar, ele entre dentro da sua casa, que ele entre dentro da sua família, que ele entre dentro do seu coração, e faça aquilo que lhe apraz, que é trazer à tona a salvação dentro do seu lar, dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, ele diz aqui na epístola aos Romanos, que aquele que peca, ele se torna escravo do pecado, escravo daquele que o serve, e muitos não querem vir para a luz. João capítulo 3, versículo 19, ele fala assim, lá em João, que muitos não querem vir para a luz, para que as suas obras, elas não sejam manifestas. Porque quando as obras, elas se achegam à luz, todo mundo conhece que as obras são feitas das trevas. Mas o nosso Cristo Jesus, amado, ele, como é a luz do mundo, está lá escrito em João 8,12, 9,5, é ele que vem iluminando a nossa mente, iluminando nosso coração, para dar a cada um segundo as suas obras, naquele grande dia. E a palavra do Senhor, ela continua dizendo conosco aqui: e que fruto colhestes então das atitudes que agora vos envergonhais, pois o resultado delas são a morte. Quantas pessoas não têm colhido morte dentro dos seus lares, dentro das suas casas, dentro das suas famílias, mas não querem saber de Jesus, não querem saber de ler a Bíblia, não querem conhecer o Cristo Jesus, não querem conhecer a salvação. O apóstolo Paulo, ele continua aqui dizendo: contudo, agora libertos do pecado, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Todo aquele que se chega a Deus, amado, todo aquele que se achega a Jesus, ele é liberto dos seus pecados. Todo aquele que se achega a Jesus, ele corre para a santificação da tua alma, a santificação da tua vida. E é por isso que essa tarde nós estamos aqui dizer para você: ninguém pode te santificar, a não ser Cristo Jesus. Ninguém pode te libertar do pecado, a não ser Cristo Jesus, a não ser Jesus Cristo. Porque ele diz aqui na palavra dele, aqui, ó: contudo agora fomos libertos do pecado e tem sido transformado. Quantas vezes nós também já não ouvimos isso dentro das igrejas? Participe da campanha do sal, participe da campanha do óleo, participe da campanha do envelope de dízimo, do envelope da oferta, que a sua vida será transformada.
É tudo conversa fiada, tudo mentira de Satanás. Quando as pessoas falam isso, porque a palavra do Senhor diz aqui, ó, Romanos 6, 22, contudo agora sois libertos do pecado e tem sido transformado. O único que pode transformar a tua vida é Cristo Jesus. Maria, adoração a Maria não vai transformar. Adoração a Aparecida não vai te transformar. Adoração a São Jorge, o Ogum, o Tranca-Rua, o Exu Capa Preta, o Exu da Pombagira, eles não vão te transformar você. Vai transformar assim você um espírito imundo, nojento. Vai transformar você num homossexual, num ladrão. Vai transformar você num traficante de droga, num drogado. Aí as pessoas começam a confundir todas as coisas. Começam a dizer, participe disso que vai ser a sua vida ser transformada. Participe daquilo que vai ser transformado. Não, o único que pode transformar a sua vida é Cristo Jesus. É quando você se rende para Jesus. Quando você se rende e aceita Ele como seu único, suficiente Salvador, Redentor e Senhor da tua vida. Então não adianta você fugir, porque se você não for servo do Senhor, não existe a terceira opção. A terceira opção, a segunda opção é ser servo do diabo, é servir o diabo. É uma geração maligna que ouve a palavra do Senhor, mas não dá crédito. Quer servir o diabo por orgulho, por arrogância, por altivez. Não quer dar ouvidos à palavra do Senhor. Não quer dar ouvidos à palavra da Bíblia, não é minha. Mas nós estamos aqui hoje à tarde, essa noite, para dizer para você que só Jesus Cristo salva. Só Jesus pode transformar a tua vida. Santo nenhum de barro, de pedra, de ouro, de pau. Não, nada disso pode te salvar, mano. Nada disso naquele grande dia vai te salvar. Muito menos te transformar, muito menos te santificar. Você pode ficar lá no Mocó 30 dias, cabeça rapada, comendo sangue de animal, comendo porcaria lá dentro daquele lugar fechado, sendo oferecido para demônios. Você pode ficar lá dentro, mas santo você nunca vai ser. Você vai ser um escravo do diabo para destruir vidas, para destruir almas humanas, para aprisionar outras almas na macumbaria, na feitiçaria, na magia negra, no voduísmo. É só isso que vai acontecer na tua vida. E você vai continuar sendo escravo do diabo. Mas quando você aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador, Redentor e Senhor da sua vida, aí sim você tem a sua vida transformada. Porque quem entra na tua vida é o Espírito Santo. A palavra do Senhor diz que o próprio Senhor Jesus, Ele dizia e diz na palavra dele lá em João, no capítulo 14. Ali ele fala: aquele que ama minhas palavras, ama a mim, e o meu Pai também o amará. E viremos eu e ele, e faremos morada dentro dele. Ora, se Jesus está falando que vai fazer morada dentro de você, amado, o que você quer mais? O que você quer mais correndo atrás da bebida? Correndo atrás da prostituição, da fornicação, do adultério, achando que isso vai satisfazer a tua alma, vai satisfazer o teu ego, vai satisfazer tudo aquilo que você espera de Deus. Não! Você está fazendo a vontade do diabo, não a vontade de Deus. Porque o fruto do Espírito, quando você encontra Jesus, os frutos do Espírito são gozo, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Aí a palavra do Senhor diz, ela continua dizendo aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23, 22, contudo agora libertos do pecado, tendo sido transformados em escravos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Quando Jesus ele te liberta, ele tira você do pecado. Você é liberto de Cristo. Você é servo do Senhor, você é escravo de Deus, para santificação, para a purificação do vosso corpo, purificação da vossa alma, e enfim, a vida eterna. Mas quantos não têm sido levados ao contrário disso? Quantos não têm ouvido teorias demoníacas, teoria coach, e de toda doutrina demoníaca que se é pregada, mas a sã palavra de Deus não é pregada. A sã doutrina do Senhor Jesus, ela não é pregada, está sendo esquecida nos púlpitos, está sendo esquecida nos altares. Quando se fala em santificação, parece que está se falando de Satanás. Mas o adultério, a prostituição, o homossexualismo já não faz mais diferença dentro da igreja. Já não assusta mais ninguém. Mas todas essas coisas vão levar as pessoas para o inferno, e elas não estão dando conta disso. Que o céu é só a santificação que vai te levar para a eternidade, amado, com Cristo Jesus. E as pessoas estão morrendo enganadas dentro da igreja, enganadas em suas religiões, enganadas em suas vãs filosofias, enganadas nos seus próprios credos, porque acreditam nisso, acham que é assim, acham que é assado, acham que é daquele jeito, desse jeito para mim não é certo, desse jeito eu não gosto. Você não tem que gostar de nada, você tem que gostar da palavra do Senhor e acreditar no que ela fala. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Então não adianta. Que me adiantaria, como o apóstolo Paulo diz, que me adiantaria falar a língua dos homens, a língua dos anjos, se eu não tivesse amor? Nada seria. Se eu não tiver amor para comigo mesmo, para buscar a santificação e tentar insuflar os meus irmãos que estão morrendo e indo para o inferno, que estão descendo a ladeira para o inferno, se eu não tiver esse tipo de amor para tentar salvar algumas outras almas, para que servirá a minha vida? Para que vai servir eu estar aqui hoje falando de Jesus para você? Que serviria? Seria como uma lata vazia que retine. O nosso Cristo Jesus tem colocado amor nos nossos corações pelas almas, para falar aqui o que você tem que ouvir, não aquilo que você quer ouvir. Arrependa-se hoje mesmo. Talvez seja o último dia da sua vida, talvez seja a última talagada de cachaça, talvez seja a última vez que você beba uma cerveja, talvez seja a última vez que você beije seu filho ou beije sua esposa. Se Deus pedir conta da sua alma hoje, o que você tem para dar em troca da sua alma? O que você tem em troca? Para dar em troca da sua alma. Se Deus pedir conta dela hoje, vamos acertar nossas contas aí hoje. Sobe aqui. Vamos acertar, que o tempo está correndo, o tempo está passando, a sua hora chegou, e agora é a hora do nosso acerto de conta. O que é que você tem para dizer para Jesus? O que é que você tem a dizer para Cristo Jesus? Porque a palavra do Senhor diz aqui: contudo agora sou liberto do pecado e tem sido transformados em escravo de Cristo, tendo o vosso fruto para a santificação e o por fim a vida eterna. O seu fruto foi para quê? Foi para a santificação ou foi para a perdição? O nosso Cristo Jesus, ele tem poder sobre a tua vida, ou é o diabo que tem poder sobre a tua vida? Porque muitas vezes a pessoa prefere ficar na pinga, ficar na cachaça, ficar na maconha, ficar na bebedice, ficar na macumbaria, na feitiçaria, mas não quer saber da sua própria santificação, não quer saber da sua própria salvação. E é isso que esta tarde, o nosso Cristo Jesus
Ele vem fazer nós pregar para você essa tarde aqui. Sem santificação, amado, ninguém verá o Senhor. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. É por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor que você tem a vida eterna. Não é por Maria, não é por Aparecida, não é por São Jorge, não é por São Benedito, São Pedro, São Paulo, não é por nenhum deles. É por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo que você tem a vida eterna. Então acorda, você que dorme. Acorda, porque o Espírito Santo está falando comigo e está falando com você. E aonde você está? Se você partir da sua vida hoje, você vai abrir os seus olhos aonde? Você vai abrir os seus olhos no céu ou vai abrir os seus olhos no inferno? Porque lá no inferno, mano, é eterna separação de Deus. Não existe terceira opção. A terceira opção foi inventada pela Igreja Católica para se tirar, para se arrecadar dinheiro, cobrando indulgência das pessoas. E se você for procurar na Bíblia, não existe a palavra purgatório, não existe a palavra indulgência. Então acorda, você que dorme. Quem pode pagar e já pagou por você, pelos seus pecados, já carregou todos os seus pecados na cruz do Calvário. Tem um nome, e o nome dele é Jesus Cristo. Não é Maria, não é Aparecida, não é São Jorge, não é São Pedro, não é São Benedito, não é nenhuma dessas figuras carimbadas. Não é nenhuma dessas imagens de escultura que você tem na sua casa. Isso não pode fazer nada por você. Só vai condenar sua alma para o inferno. Porque lá em Êxodo capítulo 20, a palavra do Senhor diz: não terás diante de ti nenhuma imagem de escultura, nem se dobrará a ela. Não farás para ti, não se dobrará, não prestarás culto. É a palavra do Senhor que diz. Então acorda, você que dorme, porque o ano vai passar. O Natal já passou. Outra data também inventada. Jesus nunca nasceu no dia 25. Papai Noel é invencionice da igreja, é invencionice de anglo-saxônico da Inglaterra, para fazer mercado, para vender no final do ano. Papai Noel, amado, Saci Pererê, Curupira, é tudo igual, é lenda. Mas o nosso Cristo Jesus não é lenda, não. Foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu lá na cruz do Calvário, para que você tenha vida. Aí as pessoas acreditam em todas as coisas. Eu vejo a criancinha ali sendo enganada. Olha, Papai Noel está trazendo o brinquedo. Mas é o pai dela, foi lá que comprou na loja e deu para ela. E a criança fica enganada. Cresce enganada. E vai vivendo enganada até a sua adolescência. Até cair a ficha que Papai Noel não existe. Uma cultura maligna, satânica, que tem colocado na cabeça das crianças. Então acorda, você que dorme. Os tempos são maus, os tempos são difíceis. As pessoas estão pensando que 2022 as coisas vão melhorar. Mas presta atenção. Se converta, busca o Senhor. Se prepara. Se prepara a tua vida, se prepara a tua alma. Se prepara o teu coração para a volta do Cristo Jesus. Prepara o seu coração, porque Jesus está às portas. Jesus está voltando e as pessoas estão dormindo. Estão dormindo nas fábulas. Estão dormindo nas mentiras contadas na infância e acreditam até agora. Acreditam-se em todas as coisas. Mas quando se fala de Jesus, aí a coisa muda. Aí a coisa fica séria. Mas eu nunca vi uma geração tão dura de coração.
Uma geração que não dá crédito para a palavra do Senhor, não dá crédito para a palavra de Deus. Você que está ouvindo essa palavra, aceita Jesus como seu único Salvador e Senhor da tua vida hoje, porque você não sabe do amanhã. Você sabe se você vai acordar amanhã? É que nem aquele homem, o homem avarento, que o próprio Senhor Jesus, ele dizia, que ele se assentou na varanda da tua casa e dizia no seu coração: aonde eu vou recolher tantos bens? Agora eu vou sentar e vou regalar. Mas ele colheu muito mais daquilo que ele pretendia colher e ficou perguntando: aonde eu vou recolher tudo isso? Aí ele disse no coração dele: vou destruir os meus celeiros e construirei eles ainda maiores, e encherei com meus bens. Aí direi para a minha alma: descansa, porque tem muitos bens para muitos anos. Aí Jesus diz: louco, não sabes que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, vai pedir a tua alma esta noite? E o que tem para dar em troca da sua alma? Que não adianta as pessoas conquistarem o mundo, conseguirem todas as coisas, as realizações profissionais, conseguirem todos os seus bens materiais, casa, carro, apartamento, jatinho, conseguir todas essas coisas. Eu vejo as igrejas fazendo as pessoas correrem atrás dos bens materiais, sendo que a hora não é para isso. A hora da humanidade não é para isso. O momento é de se correr atrás da salvação. O momento é correr atrás da salvação da casa, a salvação da família, a salvação dos seus filhos, buscando a salvação de Cristo Jesus. Mas eu vejo as igrejas mudando a direção da história, fazendo as pessoas correrem atrás de campanhas, campanha do sal grosso, campanha do dízimo, campanha da oferta do cimento para construir o templo maravilhoso, grande, espaçoso, que caiba mais gente, que haja mais dízimo. Aí ganharemos mais, arrecadaremos mais, fazendo da igreja verdadeiros palcos de shows, transformando as igrejas não em casa de oração, como diz a palavra do Senhor Jesus. Jesus chegando ali em Jerusalém, ele entrando dentro do templo, ele fez ali uma azorrague, fez um chicote, pegou vários cordões, e ele começou a derrubar as bancas dos cambistas, e quebrar as gaiolas que vendiam pombos, e soltar os bezerros, soltar as ovelhas que estavam ali. E Jesus, ele dizia: a casa do meu pai é para ser chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformaste em covil de ladrões e salteadores. E hoje em dia não está diferente. Hoje em dia está cheio dos estelionatários da fé. Estão cheios de covil de lobos, estelionatários da fé. É o que chamamos. Cães gulosos, lobos devoradores, falsos profetas, falsos pastores, que estão levando as almas para o inferno. Estão levando as almas para o inferno, fazendo elas correrem atrás do carro, fazendo elas correr atrás da empresa, fazendo elas correr atrás do segundo casamento. Ah, não deu certo, separa, casa com o outro. Como se casamento fosse trocar de roupa lá no quarto e de repente aparecer com outra roupa nova. Até parece que as pessoas não têm valor. As pessoas estão sendo trocadas como se troca de roupa, como um papel descartável que você usa e joga no lixo, lá do banheiro. Acorda, você que dorme. Jesus, ele está voltando. E ele não está contente, nada contente com tudo isso que está acontecendo na face da terra. A palavra do Senhor diz: se o juízo de Deus começa por dentro da igreja, aonde comparecerá o ímpio? Aonde comparecerá você que não aceitou Jesus? E quando a gente se fala de Jesus,
não quer saber de Jesus, vira as costas para Jesus. Ah, porque um dia eu fui maltratado por um pastor, mas foi Jesus que te maltratou? Ah, o pastor pediu dinheiro, mas foi Jesus que te pediu dinheiro? Foi Jesus que não foi lá na tua casa orar? Não foi Jesus. Maldito o homem que confia no homem, confia na força do seu próprio braço. Jeremias capítulo 17, no versículo 7 em diante fala: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço sua própria força. Porque bem-aventurado é o homem que confia no Senhor, porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro, que quando vem a sequidão, ele estende os seus ramos até os rios de águas vivas, e ele dá o seu fruto ao seu tempo. As suas folhas não murcham, servem de orações para as nações. Mas hoje em dia não. A casa do Senhor tem se transformado em covil de ladrões e salteadores, ratos de igreja, homens pérfidos que tratam perfidamente as coisas do Senhor, homens levianos, hipócritas, que não vivem aquele que prega. Não entram no céu e não querem, não deixam as outras que querem entrar. Escribas e fariseus hipócritas, não deixa as pessoas que querem entrar para a casa, que querem entrar para Deus na eternidade, e não deixa aquelas que querem entrar. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui, ó: mas o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E foi por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, amado, acorda você que dorme, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando e vai pegar todo mundo de surpresa. Vai pegar as pessoas na cachaça, vai pegar a pessoa na maconha, vai pegar a pessoa na abominação da macumbaria, da feitiçaria, do espiritismo. A palavra do Senhor diz lá em Deuteronômio capítulo 18, no versículo do 9 ao 14, Deus dizendo para Josué: quando você chegar nas outras nações, no qual eu entreguei nas suas mãos, não façais igual o povo que habita nela, que consulta os prognosticadores, que consulta os horóscopos, que consulta os espíritas, os necromantes, aquele que fala com mortos, que chureia entre os dentes. Não façais tais abominações como essas nações fazem, porque nunca foi lhes permitido fazer isso. Abominável aos olhos do Senhor todas essas coisas. Então acorda você que dorme, porque o nosso Cristo Jesus está voltando. Os céus vão se abrir, amado, todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará e dirá: só Jesus é o Senhor. Então, você que está ouvindo essa palavra hoje, não fique em cima do muro servindo o pecado, porque as pessoas falam assim: olha, eu tenho livre-arbítrio de escolher Jesus ou escolher o diabo, eu tenho livre-arbítrio. Irmão, eu lamento, mas eu vou dizer uma coisa para você aqui, que está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18, 19 e 20. A palavra do Senhor diz: que não sabeis vós, que não fostes comprados com sangue de bode, não fosse resgatado com qualquer coisa, com ouro, com prata, mas sim com sangue puro carmesim, que vós fostes comprados por bom preço, e que não sois dono de vós mesmos. Então acorda você que dorme, amado, porque livre-arbítrio não existe. Se você não serve o Senhor Jesus, se você não serve a Deus, você está servindo o diabo. Não adianta você falar para mim, porque o muro já é do diabo, a dúvida já é do diabo. Se você não está servindo Deus, se você não está servindo a Jesus, você está servindo a Satanás, você está servindo o diabo,
Você está servindo um pecado, e esse pecado vai te levar para o inferno. O caminho que você está tomando vai te levar para o inferno. É como está escrito aqui, Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, intermediada por Jesus Cristo nosso Senhor. Se você hoje morrer e não aceitou Jesus, o seu caminho já está traçado. O seu caminho já está traçado e não tem volta. O seu caminho já está traçado. Se você quiser uma oração, nós vamos fazer. Se você quiser aceitar Jesus, nós fazemos o apelo. Nós fazemos o apelo para você. Se você quiser aceitar Jesus hoje, nós vamos orar. E o seu nome vai ser escrito no livro da vida. Mas se você desejar no seu coração, amado, e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador hoje, porque o resto é diabo, amado. O resto é Baal. Nada pode te salvar. Não creia que outras religiões podem te salvar. Allan Kardec não tem nada para te oferecer. Chico Xavier muito menos. Maomé muito menos. Outras religiões não tem nada para te oferecer de salvação. Aquele que tem Jesus, ele tem a vida. Aquele que não tem a vida, aquele que não tem Jesus, amado, ele não tem a vida. Aquele que tem Jesus, ele não será julgado nem condenado. Mas aquele que não tem Jesus, que não confessou Jesus, esse já está condenado. Já está condenado porque não aceitou Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, unigênito, Filho de Deus. É essa a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo e exaltado do Senhor Jesus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso que fez o céu e a terra. E é por isso que nós estamos aqui para falar para você essa noite. Aceita Jesus, para que você também seja recebido no céu, para que você tenha uma morada efetiva lá no céu. Jesus, ele está voltando. Jesus está voltando, vai pegar essa cidade de surpresa, vai pegar a humanidade de surpresa, vai pegar a humanidade de surpresa, todo mundo como no tempo de Noé. Bebiam, comiam, vendiam, compravam, casavam, davam-se em casamento, homem com homem, mulher com mulher, né? Até que Noé entrou na arca e ninguém percebeu. Aí veio o dilúvio e consumiu a todos. Assim também será na vida do Filho do Homem. Estarão todos desapercebidos. É por isso que hoje, essa tarde, nós estamos aqui para falar para você. Acorda, você que dorme, você que está dormindo. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a humanidade tem que ser salva. Mas para isso tem que existir as pregações, existir os pregadores. Mas para isso, a palavra do Senhor tem que se achegar aos teus ouvidos, para que você possa fazer a sua escolha hoje. Escolha Jesus. Escolha o caminho, a verdade e a vida, porque ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. João 14,6. Aleluia. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glorificado seja. Leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua